continuar através uma chuva que vem sobre nossas vidas. Então vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, Novo Testamento, Mateus, capítulo 5. Quando se estiver no capítulo 5, agora o versículo 21. Mateus, capítulo 5, versículo 21 ao 26. Amém? A palavra do Senhor nos exorta assim. Ensino a respeito da ira. Vocês ouviram, na qual foi dito aos antigos: não mate. E ainda em matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo, na qual toda vez na qual se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E em insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Verso 23. Portanto, se vocês estiverem trazendo a sua oferta ao altar e não se lembrar na qual seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar sua oferta, vá primeiro reconciliar-se com o teu irmão e então volte e faça a sua oferta. Verso 25. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, e quando você está com ele à estrada, para a qual o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entrega você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. De verdade me digo, na qual você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém? Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos na tua santa presença esta noite. Primeiro te pedir permissão, Senhor, para falar do teu santo nome nesse tempo, Senhor, nesse ambiente. Te pedir tua direção, pedir, Senhor, Espírito Santo, venha ser junto a mim, Senhor, nós possamos transmitir juntos para o ouvinte, primeiramente para mim, a tua mensagem. E não sei se houver em nome eu, sim, a vontade de Deus. O prevalecer de Deus nessa noite. Te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, de sabedoria, que o Senhor vinha abençoar mais e mais esse tempo, Senhor, a nós todos. Pois, em nome do Senhor, teu filho amado, chamado Senhor de Cristo Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém. Muito bem. Perdão. Desculpa-me. Este é o nosso tema. A pergunta é: por que é tão difícil a palavra perdão? Por que é tão difícil quando o ser humano erra e não sabe pedir perdão? O simples ato de você pedir perdão é um simples fato também de você ter alívio no coração. Mas se você não sabe pedir perdão, tenho certeza que seu coração não será aliviado. E como você vai não vai perdoar o teu irmão esperando que Deus te perdoe? Hipocrisia. Precisa que você perdoe o seu irmão para que Deus te perdoe. Ainda assim Deus te perdoa. Olha a maravilha de Deus. O objetivo desse estudo é despertar a mim, despertar a vocês. Deus sempre é possível. Deus sempre que possível está perdoando o seu pecado. Menos o
pecado da blasfêmia. O pecado da blasfêmia Deus não perdoa. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Peça perdão a Deus por tudo. Comece de novo. Esse que é o nosso objetivo, nosso estudo nessa noite. Quando o ser humano reconhece o seu erro, é o primeiro ponto que ele está fazendo diante de Deus. Isso é muito importante. Quando ele reconhece o seu erro, ele está reconhecendo que ele precisa pedir perdão. O seu pecado diante de Deus, isto é um ato de humildade. É um ato de reconhecimento do seu próprio erro. É tão difícil ser humano reconhecer seu erro, pedir perdão. Ô irmão, perdão, eu não vi. Eu já vi para o irmão da igreja falar assim, ó, eu não falo com o irmão, porque eu passo pelo irmão, mas não falo comigo. Vamos ter cuidado com as meninices também. Vamos ter cuidado com esse tipo de... Às vezes pode ser meninice. Muitas das vezes o irmão pode estar com um pensamento novo. De repente não é por ele, de repente ele passa de despercebido. Se acontecer, vai lá e fala com ele, aperta a mão dele, irmão, eu falo que o irmão, mas o irmão não ouviu. O irmão está tudo bem? É assim que a gente deve fazer. Não é aparecer outro irmão e falou, eu falei com o irmão, ninguém cumprimentou. Não é assim. Você sabe o motivo, ou o erro, ou o momento que a pessoa está passando. O ser humano vive pecando. Mas pô, o ser humano vive pecando, mesmo sendo crente. Não, irmão, fala, está errado. O irmão depois de crente, ele não erra, ele não mente, ele não peca. Peca sim e mente sim. Mas por que acontece isso? Porque nós nascemos, herdamos isso desde a primeira dispensação. E foi o primeiro vírus que entrou no mundo. Qual foi o primeiro vírus que entrou no mundo? Não foi a gripe, não foi a febre amarela, não foi a dengue, não foi o sarampo, nada disso. E nem foi a Covid que matou milhões de pessoas há uns anos atrás, não foi esse. O primeiro vírus que entrou no mundo foi o vírus do pecado. O vírus herdado de Adão e Eva através do pecado do fruto proibido. Por isso que o ser humano peca até hoje. Ai, meu Flávio, então eu posso pecar, Deus me perdoa? Não, não é nesse sentido. Eu só lembrou uma coisa, a é dor, mas o levantar de Deus. O homem está sempre pecando, mas ele deve estar sempre se reconciliando com Deus. O homem precisa sempre estar fazendo uma consagração a Deus. O homem precisa se consagrar todos os dias da sua vida a Deus. Um exemplo, uma corrida de obstáculos, ele corre, corre. Ele pode levar um tombo, né? Mas o que acontece? Ele levanta do tombo e continua a jornada, até almejar a medalha. Nós cristãos também devemos ter um foco. A nossa jornada é essa, a nossa corrida cristã é essa. Todos os dias nós estamos se reconciliando com Deus, todos os dias nós estamos procurando nossa consagração a Deus. Nós estamos na jornada, correndo. Se você levantou, o que vai acontecer? Aí é do homem, e eu falei, mas o levantar de Deus. O homem precisa levantar e continuar a jornada. Precisa continuar a sua consagração diária a Deus. Mas muitas das vezes o que está acontecendo hoje, ele se desvia, ele se cai, simplesmente deixa de ir para a igreja. Ah, eu não preciso mais de Deus, eu vou ver Deus na minha residência, eu vou ver Deus no meu lar, eu vou cultuar Deus sozinho, eu vou cultuar Deus junto com os desejados. Não é assim. Porque Bíblia diz, não deixai-vos de vos congregai-vos, era o costume dos antigos. É muito bom o ser humano estar sempre na presença do Senhor. Mas o que acontece hoje também, muitas das vezes, é que o ser humano vive pecando e acha que está tudo bem. A Deus não está vendo, os irmãos não estão vendo, o pastor não está vendo. Mentira, Deus vê. Deus vê sim. Deus está vendo tudo de onde Ele está. Nós não devemos continuar a prática do pecado. Porque senão, você precisa ter lombo para suportar as penas da vida.
E a vida traz muito fardo pesado. Mas o fardo para ser aliviado deve acontecer obediência a Deus. Parar de errar, parar de pecar, para que Deus possa aliviar o teu fardo. Mas o que acontece é que tem ser humano que tem prazer de estar na prática do pecado. Ele ama estar pecando e se satisfaz. Principalmente o pecado da concupiscência. Principalmente para jovens, solteiros. O pecado da concupiscência é onde tem o maior prazer do mundo. E acha que está tudo bem. Mas a Bíblia fala, tudo isso é desejo imoral. Desejo da carne. Ele deve satisfazer o desejo da carne, mas isso poderá levar também à morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, ele não deve ter prazer no pecado da carne, não. Ele deve pedir perdão a Deus. É fácil? É não. Eu tiro por mim. Eu não sou melhor que você nenhum. Eu não sou melhor do que nenhum. Eu já passei por isso e passo até hoje. E quando passa uma mulher bonita na nossa frente, a gente dá uma olhada. Se olhar 2 vezes, a gente está pecando. Fora às vezes quando tu me faz fio, né? Fio, né? Cuidado com esse fio. Tem que levar você com fio na morte. É difícil, irmão, mas nós devemos ter cuidado com isso. Todo ser humano tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas por que isso, irmão Flávio? É natureza do homem. É natureza do homem ter o seu lado bom, mas é natureza do homem ter o seu lado ruim, porque ele herdou de Adão e Eva. A tendência do ser humano é sempre estar no caminho do erro, porque é onde ele tem mais prazer, é onde ele mais se satisfaz. Mas, quando essa criatura torna-se um servo de Deus, acontece tudo muda. Ele morreu para o mundo e é vivo para Cristo. Então, ele passa a ser um filho de Deus. Ele não vive mais na prática do pecado, na prática do erro. Porque olha a diferença de nós para o povo do mundo. E o povo do mundo vive na prática do pecado, tem prazer e acha bom. Então eles não são filhos de Deus, eles são criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção, através do aspecto que Cristo veio por nós da cruz do Calvário. Pela morte na terra se salvar. Nós somos filhos de Deus. Então a diferença é que para nós não há nenhuma condenação. É onde está escrito em Romanos 8:1. Não há nenhuma condenação para o que estou em Cristo Jesus. Todo ser humano tem seu lado bom e seu lado ruim. Não devemos falar somente do seu erro. Ou seja, quando você perceber que o ser humano é muito nervoso, é muito raivoso, pode ser uma meretriz, pode ser um vagabundo, vamos usar a expressão correta, pode ser uma pessoa que faça muita coisa errada, mas explore o lado bom da pessoa. Então você tem essa pessoa tem o lado bom. Então converse com essa pessoa, fala do lado bom. Se você quiser evangelizar ela, entre com ela pelo lado bom, vai lá tirar em cara. E depois você vai falando aos poucos do seu erro. Mas se você for direto para o lado ruim, ele vai botar uma barreira entre você e ele, não vai querer ouvir a palavra de Deus. Então procure explorar o lado bom das pessoas. Lembre-se, vamos explorar também o seu lado bom. Porque todo ser humano, por mais ruim que ele seja, tenho certeza que na hora da morte ele vai lembrar de Deus. Oh meu Deus, me perdoe. Oh Deus. Embora que seja um ateus, mas na hora do sufoco ele fala o nome de Deus. Então vamos orar para isso. Qual é o sentido do ser humano falar essa expressão? Tomara que esse diabo morra. Qual é uma expressão que tem esse sentido? E que a Bíblia diz, pelo contrário, ore pelos seus inimigos. Ore pelos pecadores. Porque Deus não veio para as pessoas boas, Deus veio para os pecadores. Então vamos orar por isso, em vez de falar palavras ruins. Ah, esse menino não tem jeito. Ah, esse diabo não tem jeito. Ah, você vai falar às vezes assim, né? Se traste não presta, se traste não vai dar nada de bom na vida. É isso. Vamos falar palavras boas, vamos profetizar palavras boas, vamos dizer palavras decentes, para que essa criança possa crescer ouvindo palavras boas.
Mas se você deseja só o mal, vai influenciar coisas ruins na vida desse ser humano. O homem perdido ele responde ironia para você. Entenda. Como a segunda solicitação recebeu a resposta semelhante. Ou seja, a pessoa teve a oportunidade de falar, de ouvir palavras boas, através de você saber falar com ele, mas pelo contrário, botou a barriga de você e ele. Você não teve sabedoria de falar palavras boas para ele. Então ele não quis aceitar. O homem pode bloquear a sua vida para ouvir a palavra de Deus, mas se ele for um dos escolhidos de Deus, essa barreira será quebrada. Portanto, não cesse de orar para essa pessoa. Já para o servo de Deus, quando ele erra ou aborrece alguém, o próprio Espírito Santo nos acusa. Sim ou não? Sim, não. Né? Quando a gente é servo de Deus, quando a gente erra, por exemplo, essa semana eu fui comprar 10 ovos lá para minha irmã, lá da Maraponto, né? Aí o homem lá, tá lá os ovos soltos assim, aí eu botei na bandeja. Aí quando eu fui conferir no meio da estrada, tinha um ovo mais. Aí eu voltei, aí eu falei, brincando, eu falei, mas eu também não, ele usou para dar para vocês. O Espírito Santo acusa a gente. Se você maltratou alguém, correspondeu a alguém, o Espírito Santo vai te acusar. Se você está no posto de saúde, você está irritado, é normal. Atrasa você ser atendido, atrasa, fica enorme. Atrasa do remédio. Viu outra pessoa que entra na sua frente. Às vezes você não tiver que abrir um posto e ele começa a falar alto, começa a ficar nervoso. Peraí, onde é que está o seu testemunho? Onde é que está teu amor? Não pode. Sempre tem que ter paciência, tem que ter o bom testemunho. E não mostrar o seu erro, nem aborrecer ninguém. Já para o servo de Deus, como o ser humano erra, não aborrece alguém, o próprio Espírito Santo nos acusa, na qual estamos errados. Então, podemos voltar lá atrás, pedir perdão, desculpas. Podemos voltar lá atrás, pedir desculpas e tentar fazer tudo de novo. Volta atrás. Oi, irmãzinha, me perdoe, irmãzinha. Eu passei pela irmã, não cumprimentou a minha pessoa. Eu estava despercebido, eu não vi a irmã, não cumprimentei a irmã. Me perdoe. É dessa maneira. Ô, minha vizinha, me desculpa, irmã. Eu passei pela vizinha, não dei um bom dia, não dei uma boa tarde. Não, vizinha. Mas está tudo bem, né, vizinha? É assim que funcionam as coisas. Vamos lá, para Mateus capítulo 5 de novo. Mateus capítulo 5, versículo 21, 5, 21. Ele diz assim: vocês ouviram e foi dito aos antigos, não mate. E matar será sujeito ao julgamento. Ai, meu filho, eu nunca matei. Tem certeza? A pessoa não mata só na bala, na faca, não. Mata na raiva, mata no olhar, mata no olho, mata na unha. Tem várias maneiras de você matar o seu próximo. Então, muito cuidado com o seu próximo. Ame seu vizinho. Ame seu próximo. Não deseje mal para ele. E quem matar isso vai fugir ao julgamento. Olha aí, né? Verso 22.
Eu, porém, lhe digo, na qual a esse irá contra os irmãos estará sujeito ao julgamento, e insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento no tribunal. E em chamar o tutor estará sujeito ao inferno de fogo. Cuidado. Cuidado quando você for levantar o dedo para o irmão, ou falar com o irmão. Muitas vezes a pessoa aponta o dedo para ele, mas está apontando o quarto para você. Um para o irmão, o quarto para você. Cuidado. Não tenha ira contra seu irmão. Se você estiver nervoso, for falar algo assim, o irmão, ou um parente, ou a mãe, ou seja quem for, morda sua língua, pare e conte até 3 no pensamento. 1, 2, 3, só no pensamento. Aí você vai ter a resposta. Se você for dar a resposta na ponta da língua, às vezes você machuca o seu próximo sem querer. Então, cuidado. Cuidado para que você não esteja sujeito ao julgamento. Não estará no julgamento do tribunal. E insulte os irmãos. Verso 23. Portanto, se você estiver trazendo sua oferta ao altar, se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar sua oferta, vá primeiramente reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. É muito bom, né? A pessoa fazer mal ao seu próximo e achar que está tudo bem, fazendo bem ao seu próximo depois. Ajudar, dando dinheiro, ajudando os pobres, ajudando o orfanato, que muitos artistas fazem hoje, né? Acho que está tudo bem, né? Dando a sua oferta. É mais para aparecer na mídia do que fazer o bem para o próximo. Muito cuidado. Muito cuidado, porque é nesse sentido que Deus, que primeiro, vai reconciliar com o seu irmão, peça perdão a ele. Aliás, o normal é você, antes de sair de entrar na igreja, pedir perdão a Deus e fazer a preparação antes. Não existe a preparação da ceia? Como é a preparação da ceia, irmão Flávio? Antes o diácono vai lá botar o pão, o vinho, os cálices, o pastor está preparando a mensagem, os diáconos estão todos na vaca se preparando. Ele deve se preparar antes de entrar na igreja. Deve fazer oração antes de vir na sua residência, no seu lar. Deus, eu estou indo te procurar, Deus, eu estou indo por todo tempo. Me abençoe, me consagre, ilumine minha mente, me dê sabedoria. Se eu estiver errado, o irmão me perdoe. É nesse sentido. Ser possível discípulo de irmão. Para depois pedir a oferta a ele. Verso 26, verdade lhe digo, e você sairá dali enquanto meu pai não tem nenhum centavo. Porque você tem que fazer uma reconciliação com Deus, pedir a ele. E ter amor ao seu próximo. Irmão, dentro desse estudo que eu tirei para nós, como o tempo não permite dar continuidade, eu vou separar apenas 4 aplicações para nós dentro desse estudo, para que nós possamos aprendermos e vermos o que Deus quis falar através dessas 4 aplicações para nossas vidas. Lembre-se, o verdadeiro perdão floresce de dentro de nossos corações. O verdadeiro perdão floresce de dentro de nossos corações. Até rimou, né? E não é perdão da boca para fora. Irmão, eu perdoo. Irmão, fala, é tão difícil perdoar. É verdade, é tão difícil perdoar porque a gente não esquece. Eu perdoei, mas eu não esqueço. Então você não perdoou. É normal, irmão, Flávio, a gente perdoar e estar sempre lembrando. É normal, porque depois que a gente vai doido, não é? A gente é normal. Então a gente está sempre lembrando. Mas quando você lembrar, procure pensar que vocês podem aqui na pessoa, procure reconciliar, procure desviar o pensamento. Para que Deus te abençoe também. Muito o verdadeiro perdão floresce de dentro da gente. Não é na boca para fora. Então assim você estará perdoando seu irmão. Outra aplicação para nós. O ato de perdoar é um ato de conhecer o seu erro. O ato de perdoar é um ato de você reconhecer e estar errado. Embora que muitas das vezes você não está errado, a
A pessoa te ofendeu, mas para você ali, dentro do coração, você falar, vai, a pessoa e peça perdão a ele. Irmão, me perdoe, irmão. Eu não sei se o irmão está errado, eu não sei se o irmão está certo, mas me perdoe. Mas se for eu, me perdoe. Pronto. Assim você vai quebrar o corpo da pessoa. Porque o ato de perdoar é o ato de reconhecer o seu erro também. Outra conexão para a nossa vida essa noite é muito cuidado com as desculpas. Muito cuidado com as desculpas esparramadas, ou seja, desculpas falsas. É muita falta também você pedir desculpa, é muita falta você pedir perdão também a Deus, mas se for com falsidade, adianta? Não. Deus conhece. Deus sabe. Então não vinha com desculpas esparramadas, essa com sinceridade. A quarta conexão para a nossa vida é: vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão, então depois você está de bem com Deus. Amém? E a conclusão é essa: o verdadeiro perdão floresce da sua confissão, do seu coração. Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, mais uma vez, somos gratos a Ti, Deus, por tudo. Mais uma vez, queremos por essa oportunidade, Senhor, que está ministrando a palavra. Te peço, Senhor, sabedoria e conhecimento da Tua palavra. Por em nome, Senhor, do Teu Filho amado, chamado, Senhor, em Cristo Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.